Bem-vindo ao canal escatológico. Aqueles que reconhecem que a Bíblia revela um período de tribulação, conhecido como a Grande Tribulação, se dividem em três escolas de interpretação. A primeira escola é a pré-tribulacionista. A segunda escola, mid-tribulacionista. Temos a terceira escola, que se chama pós-tribulacionista. Há ainda os que propõem a realização ou a ocorrência de múltiplos arrebatamentos em diversos pontos durante a grande tribulação. Eu os classifico de multitribulacionistas. Os pré-tribulacionistas, com os quais me identifico, e também, é claro, nosso canal escatológico, enfatizam o conceito neotestamentário, não vou conseguir falar essa palavra, enfatizam o conceito neotestamentário da iminente volta de Jesus, que pode ser logo, iminente, a qualquer momento, embora o exato momento esteja nas mãos do Pai, conforme revelado em Atos, capítulo 1, verso 7. Também ensinam que o arrebatamento vai acontecer antes do início da tribulação e ressaltam que a partida dos crentes será antes do início dessa grande tribulação, né, que vai fazer com que as guerras anteriores, os problemas causados pela Primeira Guerra, Segunda Guerra mundiais, pareça aí coisa de jardim de infância. E particularmente creio também que Deus vai arrebatar a sua igreja, porque essa é a grande esperança, né, do crente, de não ser julgado em conjunto com o mundo, assim como a família de Ló é um tipo aí, podemos dizer, daqueles que creem no Senhor e o servem, mesmo que em meio a um mundo totalmente corrompido. Vejam só, Ló foi tirado, antes da destruição de Sodoma e Gomorra, porque ele foi achado justo diante de Deus. Bom, então, os que afirmam, os que apoiam a escola pré-tribulacionista, afirmam que no arrebatamento Jesus virá para os santos, a fim de mais tarde retornar em juízo contra o mundo com os santos, isso no final da grande tribulação, como está em Apocalipse 19, 14. Bom, com o surgimento, entretanto, do amilenismo e do pós-milenismo, esse tema da iminente volta de Cristo se tornou um tema escasso no que diz respeito aí ao interesse da igreja com relação a ele. Na verdade, ao contrário do que afirmam os pós-tribulacionistas,
O pré-tribulacionismo não é um conceito novo, mas apenas a sistematização dentro do dispensacionalismo do conceito sempre ensinado no Novo Testamento e acreditado pela igreja primitiva na iminência do retorno de Jesus Cristo, que foi deixado de lado. Certo? Então essa iminência, né, que hoje nós vemos, o pré-tribulacionista, o pré-tribulacionismo, está muito bem, né, sistematizado dentro do conceito dispensacionalista. E não é uma coisa nova. Foi apenas sistematizado, podemos dizer assim, mais recentemente. Porque os pais da igreja, naquela época, né, estavam mais preocupados em defender as verdades cristãs contra os gnósticos e outros filósofos, não é? Então, isso não foi muito abordado por eles. Mas temos justamente isso, que vou repetir aqui, né? Que na verdade, ao contrário do que afirmam os pós-tribulacionistas, o pré-tribulacionismo não é um conceito novo, mas apenas a sistematização dentro do dispensacionalismo do conceito sempre ensinado no Novo Testamento e acreditado pela igreja primitiva, da iminência do retorno de Jesus Cristo. Então, há muitos textos no Novo Testamento, né, que mostram que eles aguardavam a iminente volta do Senhor Jesus. Os mid-tribulacionistas têm uma variedade de opiniões no que diz respeito ao tempo exato em que se dará o arrebatamento, mas todos concordam que a igreja estará na terra, ao menos na primeira parte da grande tribulação. Os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja estará presente na terra durante todo o período da tribulação. Os pós-tribulacionistas consideram que os termos gregos parousia, que significa manifestação, epifaneia, que significa aparição, e apocalipsis, que significa revelação, são palavras técnicas, cuja aplicação somente pode ser atribuída à segunda vinda de Jesus após a tribulação. Então eles consideram que essas palavras, esses termos gregos, são palavras técnicas, cuja aplicação na interpretação do texto somente podem ser atribuídas à segunda vinda de Jesus, isto após a grande tribulação. Os pós-tribulacionistas, entretanto, desconsideram, vejam só, eles desconsideram o contexto das passagens onde tais palavras ocorrem e também alegam que a volta de Jesus, primeiramente para os santos e depois com os santos, é ensino antibíblico e afirmam que o entendimento deles sobre o assunto foi dominante durante a maior parte da história da igreja. Mas, na verdade, vejam só, os pós-tribulacionistas se enquadram no nicho preterista. O que é o preterismo, né?
Os preteristas afirmam que passamos pela tribulação através de toda a história da igreja, pois dizem que os eventos da tribulação aconteceram no primeiro século, de modo que a tribulação já terminou, e fazem coro com os historicistas, que afirmam que passamos pela tribulação através de toda a história da igreja, e também aos alegoristas e idealistas que espiritualizam a tribulação, associando-a com as lutas desta vida. Nenhum deles ensina um período específico ao final desta era, que haverá um período específico de tribulação ao final desta era, que é chamado e denominado pelas Escrituras de a Grande Tribulação. Os escritores do Novo Testamento frequentemente escreveram sobre o aparecimento de Cristo e nunca falharam em transmitir o sentido de que isso poderia ocorrer a qualquer momento. Uma sólida convicção de que o Mestre poderia voltar a qualquer momento permeia todo o Novo Testamento. Em Tito, a Epístola de Paulo a Tito, o apóstolo escreve no capítulo 2, verso 11 até o verso 13. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Bom, vemos aí uma promessa clara, que é chamada de a grande esperança. Nossa grande esperança. A grande esperança de todo aquele que crê no Senhor. Apesar de tantas promessas, vejam só, essa aqui é maravilhosa, muito bonita, não é? Aguardando a bem-aventurada esperança. Apesar de tantas promessas e evidências, alguns estudantes das profecias bíblicas, hoje em dia, insistem que os cristãos ou os crentes em Cristo não devem possuir qualquer expectativa imediata da volta de Cristo. Porque é só lá no final da grande tribulação que Jesus vem, viu? Então não precisa ter nenhuma expectativa, né? Então ele fala aqui, né, para vivermos sobriamente, porque temos essa grande esperança. Não precisamos ir aí no barco, né, que os ímpios estão indo. Temos que ir contra a corrente, não é? Então nós vamos contra a corrente porque nós sabemos e aguardamos essa esperança que Paulo fala que é a bem-aventurada ou feliz esperança, uma esperança feliz, de felicidade. Então, ao invés, né, deles pregarem isso, para nós aguardarmos esta grande esperança, uma feliz esperança, em vez disso eles dizem: olha,
devemos aguardar o início do período de 7 anos da tribulação, o cumprimento de determinados juízos e sinais preliminares, o surgimento do anticristo, ou todas as alternativas acima. Não, você creu, recebeu Jesus, crê nele, o segue, o ama, meu amigo, mas então aguarde o anticristo. Aguarde o anticristo e não Cristo. A sua vinda, que pode ser a qualquer momento. Está aqui escrito. Aguardando a bem-aventurada esperança. Então, tem gente aí vivendo com terror. Totalmente aterrorizada. E vai passar aí pela grande tribulação. E não adianta que você não vai ter esperança não, meu amigo. Não precisa ter esperança. A Bíblia fala para você ter uma feliz esperança. Mas a esperança acaba terminando, que a pessoa vai se sentir aí num filme daquele lá, dos zumbis lá, como é? O nome daquele filme? É aquele tal de Walking Dead, né? E tem outros filmes aí de zumbi. Aquele Dia dos Mortos, Madrugada dos Mortos, Guerra Mundial Z, né? Então o pessoal fica aí colocando terror, aterrorizando as pessoas, né? Então, quando eles falam dessas coisas futuras, uma ênfase muito forte, né? Os pós-tribulacionistas, eles colocam a ênfase muito forte no terror e no desastre para o povo de Deus. Então, no que diz respeito a eles, a bem-aventurada esperança, que está aqui, se torna relevante apenas depois de a igreja ter passado pela grande tribulação. Então, a grande esperança já é quando toda a esperança terminou. Então fica aí, né? Eu fico imaginando, esse povo que defende o pós-tribulacionista, eles são muito fortes, viu? Eu me acho assim humano e muito fraco. Porque vejam só, aí vem o anticristo, ele aparece porque eles aguardam o anticristo. Parece chegar lá o anticristo e ele vai colocar, então, manda todo mundo colocar a marca, ou seja lá o que for, né? Se vai ser um chip, uns dizem aí que vai ser o islamismo dominando aí, dominando todo mundo, etc. Coisa que eu não concordo de jeito nenhum. Então pode ser uma marca, uma tatuagem, seja lá o que for. Uma pulseirinha do Banco Santander, né? Ou a digital lá do Banco Itaú, do Banco do Brasil. Pode ser uma digital também, a sua digital, quem sabe? Aí no celular, né? Então, é qualquer instrumento que a pessoa vai ter que utilizar para poder comprar, vender, comer, se alimentar. E aí eu fico pensando, né? Esse pessoal aí, tá bom. Aí vocês vão passar pela grande tribulação, tá bom. Aí vocês vão comer o quê? Vai comer o quê? Vai ver o seu filho passando fome? Então vejam só. Deus sabe que nós somos pó. Então é por isso que ele vem retirar a igreja. Ele vem retirar a igreja. Para que não passemos a grande tribulação. É a nossa grande esperança. Porque, vejam só, quem vai sobreviver? Quero ver aí, neguinho, vou lá enfrentar, vou. O cara passando fome, ver os filhos tudo lá, morrendo. Aí, veja só. Ele pode ter lá toda a comida que ele quiser, só colocando uma marca. E aí, como é que vai ficar? Vai aguentar? Não, eu prefiro crer na bem-aventurada e feliz esperança. Eu não quero passar por isso, não. Primeiro, que eu não sou masoquista. Segundo, que Cristo morreu pelos meus pecados.
Depois vamos fazer um vídeo a respeito sobre o tema, né? A respeito desse tema, coisa mais resumida até. Bom, então, para os pós-tribulacionistas, a grande esperança, né, só será relevante no final da grande tribulação, quando todo mundo estiver arrebentado. É isso aí. Né? Então é por aí. Bom, e aí eu quero falar a respeito do texto de 2 Tessalonicenses. Né? Esse texto é muito interessante, que fala de apostasia. Mas pesquisando, estava pesquisando no canal, aliás no blog, né? É crentereaça.blogspot.com. E ele também tem aí, eu vou deixar depois, vou deixar o vídeo que eu fiz sobre apostasia, eu já deixei lá um link para esse vídeo, que ele fala a respeito dessa palavra apostasia, utilizando uma tradução muito interessante. Mas agora eu vou utilizar aqui um texto, que é esse livro aqui, ó, Novo Testamento Interlinear, para tentar explicar esse trecho aí da palavra para vocês. Bom, fala assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e pela nossa reunião com Ele. Vejam só, vamos nos reunir com Ele. Né? Que não vos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E ele fala aqui: e agora vós sabeis o que o detém. No verso 6. Porque os tessalonicenses eles estavam achando que Jesus Cristo já tinha vindo e que eles estavam ali sofrendo amargamente a perseguição, né? E que tinham ficado. Né? Jesus tinha vindo e deixado eles para sofrer na grande tribulação. Então o que Paulo diz? Vejam só. Ele fala aqui que isso não acontecerá sem que antes venha a apostasia. Então vejam só no texto grego o que significa apostasia. O meu amigo lá do canal, né, e que tem o blog Crente Reaça, ele fala a investigação bíblica, isso. O canal dele, canal Investigação Bíblica. Então, o meu amigo do canal Investigação Bíblica, ele fala que apostasia não foi traduzido, né? Ou apostásia. Porque na Bíblia aqui, vejam só, nessa Almeida Corrigida Fiel, o termo permaneceu apostasia. Mas vamos ver aqui o texto grego interlinear. Porque não virá roti ream me elce, roti eam me elce, re apostasia proton. Aí ele coloca no interlinear, porque não virá se não vier a postura fora. A postura fora. Né? Aí eu fui aqui, eu tenho diversas bíblias de estudo justamente para isso. Né? Então aqui tem uma bíblia de estudo. Essa aqui é a Bíblia de Estudo do Expositor. Então é esse 2 Tessalonicenses. Vamos ver aqui. Vamos ver. 2 Tessalonicenses. Capítulo 2.
ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Deve-se traduzir, veja só, porque aquele dia não virá a menos que aconteça primeiro um retrocesso. Se refere ao arrebatamento, que em essência diz que a segunda vinda não pode ocorrer até que aconteçam certas coisas. Então é isso, retrocesso. E aí eu fui pesquisar no dicionário, né? Retrocesso é deslocamento físico para trás, retorno ao local de onde se saiu, retirada, recuo. Aí fui pesquisar, né, a palavra no grego moderno, a palavra retirada, é apósirse. Apó, né, é uma preposição, significa de, ou retirada de algum lugar, apó. Aí eu fui pesquisar no grego, né, estásia. Aí foi no Google Tradutor, viu? Apostasia, tirei, né, a palavra, tirei lá a partícula apó e ficou estásia. Aí, estásia é o quê? Proteção. Então, apostasia seria tirar a proteção. E o que impede justamente Deus de executar o seu juízo sobre a terra, o seu juízo sobre os ímpios, né? O que impede? O começo da grande tribulação. No meu entendimento, pelo que eu li, por essa pesquisa, né? O que impede Deus de executar o seu juízo é justamente a manutenção da igreja na terra. Por isso que Paulo fala, e agora vós sabeis o que o detém. E essa Bíblia, ela fala bem claramente. Refere-se à igreja. Então, essa interpretação é a mais correta, pessoal. Então, permaneçamos firmes nessa feliz esperança, nessa bem-aventurada esperança de que Cristo irá retirar a sua igreja antes do começo da tribulação e que os ímpios, né, eles devem, na verdade, pedir muito a Deus para que permaneçamos aqui durante o maior tempo possível, fazendo a obra dele, né? Então vamos aí pregar a verdade para que muitos ainda venham a receber a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Porque todo aquele que estiver eleito, né, ou destinado para a vida eterna e para ter esta bem-aventurada esperança, terá seus ouvidos e coração aberto para a verdade. Fica a dica.